Olá a todos e todas, me chamo Wagner e sou advogado. Fui diagnosticado com autismo nível 1 aos 28 anos, agora em 2024. Como autista, o meu hiperfoco é em religião, em kardecismo, mas principalmente em catolicismo. Fui kardecista mais ou menos de 2008, ainda na infância, até 2015. A partir de 2015, me converti ao catolicismo por causa da onda conservadora brasileira e do pensador Olavo de Carvalho. Sim, eu ainda era praticamente adolescente e acreditava nos escritos dele. Mas quem fez eu realmente me converter à Igreja Católica não foi o Olavo, mas sim o professor Orlando Fedeli da Montfort, através de seus textos publicados no site da instituição, da Montfort, né? Virei tradicionalista, fui para o sedevacantismo, porém, em 2020, deixei o catolicismo porque comecei a parar de acreditar aos poucos. Foi difícil porque eu estava embebido nas ideias de Tomás de Aquino, porque a Montfort, né, a site que eu lia muito, é uma instituição muito tomista, né? Bebe muito de Tomás de Aquino. Os argumentos que o Fedeli empregava eram basicamente os argumentos de Tomás de Aquino, então estava muito embebido do tomismo. Hoje em dia, me identifico como ateu. Os filósofos que eu realmente gosto e com os quais eu realmente concordo quase 100% são Schopenhauer e David Benatar. Minha proposta nesse canal é divulgar os textos teológicos que eu escrevi, a partir de sua leitura. Então, aqui nesse canal estarei lendo com vocês os textos que eu escrevi. Todos eles estão no site medium.com, um blog famoso na internet. Quero deixar claro que minha formação é em direito, que sou um jurista e não um teólogo ou filósofo. Escrevo esses textos por hobby e com base nas minhas vivências da época em que eu era um religioso praticante fervoroso. Portanto, meus textos não são acadêmicos, bem longe disso. Além do mais, convido vocês ao final a dizerem o que acharam do meu primeiro texto, esse que eu estarei lendo logo em seguida aqui com vocês. Então, esse primeiro vídeo, além de ser um vídeo introdutório, é para ter por finalidade a leitura do meu primeiro texto. Ele não é o primeiro texto em ordem cronológica, tá? Ele é o primeiro texto que eu escolhi por ser um dos que eu mais gosto, entendeu? E foi uma escolha também um pouco arbitrária, mas é isso aí. Me escrevam então ao final do vídeo, após a leitura dele, sobre suas concordâncias, discordâncias, observações, insights e o que mais se sentir à vontade para falar. Também gostaria de convidar os católicos a refutarem-no se quiserem. Então, se vocês católicos discordarem do meu texto, sintam-se à vontade a tentar refutar, escrever um outro texto, né, contra ele, mostrando para mim por que Deus está errado, quais são os erros que eu apresentei no meu texto. Uma característica comum deles é que eu escrevo considerando a posição tradicional da Igreja Católica pré-Vaticano II, tendo em vista que eu era um sede-vacantista e considerava o último Papa como sendo Pio XII. Assim, posições teológicas modernas ou heréticas, como a da teologia da libertação, são desconsideradas. Não sou eu que estou falando que a teologia da libertação é herética. Isso é uma interpretação que fazem a partir do Papa Bento XVI e João Paulo II, né? Porque parece que esses papas condenaram a teologia da libertação como uma heresia. Então, são esses papas que falaram isso, né? É o que dizem, pelo menos. Eu foco sobretudo nos ensinos de Tomás de Aquino, de Agostinho e de outros doutores da Igreja e outros santos. Assim, o catolicismo com o qual dialogo em meus textos é o tradicional. Tendo em conta essa breve introdução, passemos então ao primeiro texto. Eu o escrevi em 29 de setembro de 2024, então é recente até. O meu texto mais antigo é de 2022, quando eu comecei a escrever. Então, o nome do meu texto, o título dele é O Sofrimento Animal
na visão católica e kardecista, né? Eu estarei aqui comparando as duas visões, a católica e o kardecismo, em relação ao sofrimento animal. Aí eu começo, o sofrimento animal na visão católica. Um dos motivos pelos quais deixei de ser católico diz respeito ao sofrimento animal. De acordo com o ensinamento tradicional da Igreja, as dores que o ser humano enfrenta têm razão de ser justificativas. Assim, por exemplo, Deus permite que o fiel em estado de graça una os seus sofrimentos do dia a dia aos de Cristo crucificado, seja para adquirir méritos e ocupar uma posição mais elevada na hierarquia celeste, seja para abreviar o tempo no purgatório ou até mesmo para atenuar as penas do inferno. Esses sofrimentos podem ser, por exemplo, tomar banho de água fria, né? São as penitências, jejum, deixar de comer alimentos que você gosta, né? São sofrimentos que você pode usar para essas finalidades. Cabe ressaltar também que, de acordo com o ensino oficial católico, o sofrimento humano só tem utilidade se o sujeito estiver em estado de graça. Caso não esteja, ou seja, caso encontre-se em pecado mortal, todo sofrimento será inútil. Não servirá para nenhum dos propósitos elencados anteriormente. Então, o sofrimento humano, se a pessoa está em pecado mortal, não vai servir para melhorar a hierarquia dela no céu, não vai servir para abreviar o tempo dela no purgatório, etc. Todavia, infelizmente, quando se trata do sofrimento animal, o catolicismo não conseguiu desenvolver nenhuma justificativa teológica para tal fenômeno. A razão para isso é bem simples. De acordo com os doutores da Igreja, sobretudo Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, não existe vida após a morte para eles, para os animais. Seres espirituais com capacidade de subsistência longe de um corpo físico, ou seja, de sobreviver longe do corpo físico, seriam apenas os anjos e as almas humanas. O céu será herdado apenas por humanos, pois a alma animal é mortal, diz Aquino baseando-se em Aristóteles. Então, Aquino diz que quando o animal morre, acabou. A alma dele deixa de existir e as únicas almas que conseguem sobreviver longe do corpo físico é a humana e também os anjos conseguem sobreviver sem um corpo físico. Portanto, todas as dores dos animais são inúteis. Não há redenção para eles, não há tesouro escondido, não há valor algum em seu sofrimento. Sofrem à toa, sofrem em vão, sofrem por sofrer simplesmente. Isso se dá porque a Bíblia, especialmente a doutrina desenvolvida pela Igreja, são extremamente antropocêntricas, humanistas. Não se importam com nada além de Deus e sua obra especial, qual seja o ser humano. Tanto é verdade que, diz na Bíblia, todas as coisas foram feitas para o agrado do homem. Assim, a Bíblia e os padres da Igreja ensinam que os animais são escravos inferiores, cuja pele é destinada à confecção de roupas, cuja carne deve servir de alimento para os seres humanos e cujo leite deve servir não para a nutrição dos filhotes, mas sim para saciar a sede daqueles, ou seja, saciar a sede dos seres humanos. Os exemplos podem se estender ao uso dos animais em sacrifícios religiosos, pois Deus, por algum motivo, perdoa um ser humano quando o animal, que é uma vida inocente, é assassinado sobre o altar do templo. Também o uso de animal como transporte, né? A gente vê hoje em dia, por exemplo, os carroceiros, né, usando os cavalos. Isso, de acordo com a Bíblia, está tudo bem, né, não tem problema nenhum. E como escravos nas lavouras, né, para fazer tração. Então, a utilização que a Bíblia dá aos animais é muita, né, e é só para isso que eles servem, né, para servir o ser humano e mais nada. Eles não têm nenhuma dignidade em si mesmo, né, eles não têm nenhum direito, né. O que os animais têm são obrigações, né, servir ao ser humano, serem escravos dos homens, e os homens não têm, e os animais não têm nenhum direito, ou seja, os seres humanos não têm nenhum direito de respeitar, de
de tratar bem os animais. Nenhum dever. Ademais, ensina o grande Tomás de Aquino que o ser humano não tem nenhum dever de caridade para com os animais, sugerindo, porém, que nós, humanos, os tratemos bem, pois o tratamento dado aos bichos refletiria no tratamento dado aos homens. Aquino, com isso, quis dizer que deve-se tratar bem os animais não por eles em si mesmos, mas por causa do ser humano. Então deve-se tratar bem os animais não por eles em si, mas por causa do ser humano. Aduz o Akinati. Isso aqui é um texto que está na Suma Teológica, né? Nenhuma criatura irracional pode ser amada com caridade. E por tríplice razão. A primeira é que temos amizade a quem queremos bem. Ora, não podemos propriamente querer bem à criatura irracional, ao animal, que não é capaz de possuir nenhum bem. Então ele está falando que o animal não pode possuir nenhum bem, então a gente não pode querer bem ao animal. Segundo, porque toda a amizade se funda na comunhão devida, pois nada é tão própria a amizade como conviver, como diz Aristóteles. Ora, as criaturas irracionais não podem participar da vida humana, que é racional. Por onde não podemos ter nenhuma amizade para com as criaturas irracionais, senão talvez metaforicamente. A terceira razão é a própria caridade que se funda na participação da felicidade eterna, da qual não é capaz a criatura irracional. Então aqui ele confirma que os animais não vão para o céu, que eles não podem merecer o céu, porque a alma deles morre. Por onde não é possível termos amor de caridade para com a criatura irracional. Então aqui ele está dizendo que como o animal não vai para o céu, a gente não pode ter caridade para com eles. Um texto assustador, eu sei. E há quem chame esse sujeito de doutor angélico. Não sei exatamente em qual tipo de categoria angelical Aquino se encaixa. Continuando, como podem ver, o Deus católico não deu nenhum propósito ao sofrimento dos bichos. Pense em um gatinho sendo comido por vermes ou cujos olhos tenham sido furados por algum desgraçado. Essas dores não o educarão, isto é, não lhe ensinarão nada. Por quê? Porque a doutrina católica chama o animal de irracional e, como tal, incapaz de aprender o que quer que seja. Então, as dores que o animal sofre, para o animal não tem caráter educativo, ele não vai aprender nada com essas dores porque ele é irracional, incapaz de aprender, né? Essas dores também não lhe darão os céus, não atenuarão sua pena no inferno, não abreviarão seu tempo no purgatório. Enfim, todas as justificativas que a Igreja encontrou para o sofrimento do ser humano não encontram abrigo no sofrimento animal. Logo, os animais sofrem inutilmente, a troco de nada. O sofrimento, agora eu vou passar para o sofrimento animal na visão kardecista, espírita. Serei breve. Na visão espírita, a justificativa para o sofrimento é a mesma para animais e humanos. Já que todos temos um começo em comum, ou seja, a vida se inicia, segundo o espiritismo, o kardecismo, no átomo, depois vai para o mineral, em seguida para o vegetal, animal, humanoide, formas de vida superiores, até atingirmos o grau de espíritos puros, que é o limite, ou seja, nós seres humanos já fomos animais em vidas passadas e os atuais animais um dia também serão seres humanos ou humanoides em outros planetas, né? Portanto, o sofrimento nas variadas formas de vida tem o papel de ensinar e de auxiliar no progresso espiritual, segundo Kardec. Ele dá o exemplo do diamante que precisa ser lapidado para alcançar sua melhor versão. Se o diamante pudesse sentir, o processo de lapidação com certeza lhe seria dolorido. E a conclusão a que cheguei é, destarte, por todo o exposto, a conclusão a que cheguei é de que o Deus do catolicismo não é tão bonzinho quanto aparenta, né? Pois ele cria seres humanos para sofrer inutilmente. Eu não quero e não consigo acreditar que um Deus assim exista, que cria animais para sofrer em vão.
razão pela qual prefiro a visão de Kardec. E é isso, né? Quero saber a sua opinião. Gostou ou não gostou do texto? Escreva aqui embaixo, curta, comente e compartilhe. Até a próxima!